Bom dia, gente. Vamos começar mais uma aula. Na aula passada, na nossa videochamada, a gente deu início falando um pouco sobre as diferenças entre a célula animal e a célula vegetal. Hoje a gente vai dar continuidade no nosso módulo de membrana celular e citoplasma. Dando início, bem no início mesmo, antes de iniciar a parte que eu já até comentei com vocês, a gente precisa entender um pouco o que é célula, né? A gente vai ver o que é célula mesmo no próximo módulo, que a gente vai ver de onde surgiu a célula, qual foi o primeiro cientista que pesquisou sobre ela e de que forma. Mas a gente precisa entender, antes de chegar a esse nível de saber de onde surgiu a célula, que no nosso organismo existem diferentes tipos de células. E esses diferentes tipos de células, elas determinam algumas características do nosso organismo. Aí aqui a gente tem, por exemplo, o neurônio, a hemácia, célula muscular, célula da pele, que aqui no caso é da pele do intestino, célula branca sanguínea. E cada uma dessas células, elas possuem uma característica totalmente diferente uma da outra. A célula do neurônio, ela é responsável pelas nossas sinapses, as nossas sensações. A célula da hemácia, que é a célula sanguínea, ela é responsável pelo transporte de oxigênio. A célula epitelial, que é da nossa pele, é uma célula de revestimento, assim como a célula do músculo. Então, cada célula, ela tem uma característica diferente, apesar de todas serem células. Nesse sentido, a gente precisa entender, como eu já falei para vocês, que apesar de existirem essas características gerais de diferentes células, que não é a base em si da célula, são apenas os diferentes tipos existentes, a gente tem dois tipos de células comuns, padrões, que é a célula animal e a célula vegetal que a gente viu na última aula. A célula presente nas plantas que fazem fotossíntese e as células presentes em todos os tipos de animais que aí entram os 5 reinos animais, que aí entram os 5 reinos e entra o reino animal. Que aí a gente tem o reino plant, das plantas, fungi, dos fungos, protista, dos protozoários, monera, das bactérias e animalia, que são os animais. Todas as células que estão inseridas dentro da célula do reino animal, elas têm essas características que, com base nessas características, que fazem os seus processos. Dando continuidade a essa parte que a gente já falou, a gente vai falar um pouco sobre as características das membranas biológicas, também conhecida como biomembranas. Uma dessas características da membrana, a mais comum e a mais que a gente mais vai ver, já que é a base do módulo, é a membrana plasmática. Em função do comportamento das células em diversas situações, elas incham, murcham, estouram. Os primeiros citologistas, que são os cientistas que estudam as células, perceberam que as células deviam ser delimitadas por algum tipo de película muito fina, invisível até nos mais poderosos microscópios fotônicos modernos. Essa película, então hipotética, foi denominada de membrana plasmática. Com o progresso da microscopia eletrônica, a membrana plasmática foi finalmente visualizada, nos cortes transversais observados com grande ampliação. Então, atualmente utiliza-se o termo biomembrana para designar tanto a membrana plasmática como as membranas presentes no interior das células, pois existem algumas organelas, daquelas que a gente falou e vai citar mais, que também possuem membranas que as delimitam dentro do interior da membrana plasmática. Aqui tem uma imagem de uma célula sanguínea, denominada linfócito, que é responsável principalmente pela proteção do nosso organismo. O marrom é uma profusão de estruturas membranosas e o em azul é a célula em si, o citoplasma, onde contém as organelas. A estrutura das biomembranas. As biomembranas, como são as membranas biológicas, elas têm características que relacionam proteínas, fósforo e lipídio. Aqui a gente tem considerado o que é um mosaico fluido, né? Porque são várias coisinhas. Um mosaico
São aqueles quadradinhos juntos, normalmente encontrados em pinturas de cubismo, ou então em vidros de igreja, nas janelas, eles são mosaicos. E o mosaico fluido, o modelo do mosaico fluido da célula, é porque são vários pedacinhos no interior de uma célula em um ambiente líquido, onde você tem o citosol, que é o líquido presente dentro da cavidade da célula, que é chamada de citoplasma. Nisso, a gente tem bem aqui no texto que fala assim: as moléculas de fosfolipídios apresentam uma extremidade eletricamente carregada, na qual se localiza o grupo fosfato e duas cadeias apolares constituídas pelo glicerídeo. As extremidades eletricamente carregadas dos fosfolipídios tendem a atrair as moléculas polarizadas de água, sendo por isso denominadas hidrofílicas, que significa amigo da água, que gosta de água. Quem gosta de água ou células que gostam de água, até mesmo substâncias que gostam de água, que se dissolvem em água, são chamadas hidrofílicas. Enquanto as cadeias apolares, por outro lado, tendem a repelir moléculas de água, não gostam de moléculas de água, são chamadas de hidrofóbicas. Nesse sentido de termos, a gente tem exemplos bem simples do cotidiano, que é o óleo e o sal. O óleo ele não se mistura com a água, então ele é considerado hidrofóbico. Enquanto que o sal ele dissolve muito facilmente na água, então ele é considerado hidrofílico. Nesse sentido, a gente tem esse modelo aqui, ó, que aqui está cortado, mas dá para entender que o quê? Que a gente aqui é uma membrana. Aqui é a membrana ampliada muitas vezes, só que nesse caso é em formato de desenho, mas uma membrana plasmática muito fininha, muito fininha, ela tem essa característica. Aqui imagine que é a folha de papel, né? Aqui é o espaço, o azul que é o espaço dela, e aqui a gente olhando ela pela lateral. E a gente tem esse grupo fosfolipídio. Como assim fosfolipídio? Essas bolinhas azuis são o grupo fosfato, é o grupo do elemento fósforo. E essa parte aqui amarela do meio que se liga são perninhas lipídicas, são perninhas de gordura que se unem para poder formar essa membrana. E esse rosa que está aqui são proteínas. Essas proteínas, existem proteínas que ficam ali na parte externa da membrana, entre a membrana, um pouco dentro, um pouco fora da membrana. Nesse sentido, a gente tem as proteínas como uma forma de alimentação e de energia para a célula, por isso que elas estão sempre presentes. Mas essa camada fosfolipídica é chamada assim exatamente pela presença do grupo fosfato e a presença de vários lipídios que formam essa membrana plasmática, certo? Aí aqui tem uma representação esquemática da estrutura da parede celulósica, né, que a gente viu na última aula, a diferença entre célula animal e célula vegetal, e uma das principais diferenças entre elas é a presença de parede celulósica ou parede celular, que é aquela camada mais espessa, mais rígida que existe nas células vegetais. Essa parede é como se fosse um esqueleto duro formado por pectina neutra, pectina ácida, hemicelulose, microfibrilas e glicoproteínas, além de moléculas de celulose, que é um material específico das árvores de plantas. Nós, seres humanos, não digerimos celulose, por exemplo. A celulose ela é muito difícil de digerir no nosso organismo. A gente não tem química suficiente, ou pelo menos poderosa o suficiente, para digerir celulose como ruminantes, por exemplo, boi, cavalo. Ruminantes eles têm uma facilidade muito grande na composição do estômago deles de dissolver celulose que nós, seres humanos, não temos. Mas continuando, falando ainda de parede celulósica, a gente tem aqui, ó, por exemplo, a representação das células vegetais, só que de uma maneira mais simples, sem tantos detalhes. A composição das células vegetais é bem lateralmente, ó. Como elas têm um formato geométrico por conta da parede celulósica, elas se unem muito facilmente entre uma célula e outra. Quando termina uma célula, uma das paredes ela já é compartilhada entre as outras células. Mas para que haja troca de informações entre uma célula e outra nessa parede tão
espessa que é a parede celulósica, ela tem poros, ó, vários buraquinhos que dá para se comunicar entre uma célula e outra. Ampliando esse espaço aqui, ó, entre uma célula e outra, a gente tem que nessa parede, nessa divisão entre um espaço e outro, a gente tem muito retículo endoplasmático granuloso por conta da produção das proteínas. Por conta da grande importância que as proteínas elas têm no processo de formação de enzimas e substâncias para o organismo das plantas. Disso, a gente vai para a permeabilidade celular, que relaciona-se um pouco tanto da célula animal quanto da célula vegetal. O que é permeabilidade? É a passagem. Quando a gente diz que algo é permeável, é que passa através dele. Por exemplo, uma folha de papel ela é muito permeável. Se você botar água nela, a água ultrapassa. Uma esponja também tem uma permeabilidade, só que ela tem uma permeabilidade seletiva, que é o que? Ela não passa tudo, às vezes ela segura umas coisas. E enquanto uma pedra ou uma madeira com verniz, vernilizada, com vernil, ou então ela é uma parede, uma madeira que esteja com algum produto que não faça ela absorver água, essa parede é impermeável. Então, nesse sentido, ela é impermeável quando não passa, permeável quando passa e permeável seletivo quando não passa tudo. Nesse caso das membranas plasmáticas, que são o que nós estamos falando na aula de hoje, elas são consideradas permeáveis seletivas, ela tem uma permeabilidade seletiva. Essa permeabilidade seletiva se dá porque ela decide o que entra e o que sai. De que forma? Se ela entende como algo no processo que ela vai englobar a substância, que algo vai ser prejudicial, ela não deixa entrar. E se ela algo que vai ser algo que vai acrescentar como um alimento ou algum tipo de proteína, ela deixa entrar. Então ela tem uma permeabilidade seletiva nesse sentido. Mas para poder haver esta permeabilidade seletiva, a membrana plasmática ela também tem a característica de ter diferentes tipos de transporte, sendo os transportes denominados em dois tipos, chamados de passivo e ativo. O transporte passivo é quando não tem gasto de energia, quando o transporte é feito sem a célula fazer trabalho nenhum. Enquanto o transporte ativo é quando ela precisa transportar, então ela vai gastar energia para transportar. De outra maneira, eu poderia explicar isso. Eu falo que é transporte ativo. Quando você precisa deixar no lugar, por exemplo, quando você vai precisar levar alguma coisa para casa da sua avó e você vai ter que ir a pé, poderia chamar de transporte ativo, que você vai se deslocar do seu local e ir para outro local e gastar energia para levar esse objeto. E transporte passivo é quando os correios vêm deixar para você. Você energia e você recebe a sua encomenda. Ou então você pede para os correios deixar ou pede para alguém deixar. Então é um transporte passivo. Nesse sentido, no caso de células, a gente tem dois tipos de transportes passivos. A gente tem o transporte passivo chamado de difusão e a gente tem um transporte passivo chamado de osmose. A difusão ela é consequência da movimentação contínua e casual das partículas materiais, como átomos, moléculas e íons em solução. Essas tendem sempre a se espalhar, isto é, a se difundir. Na difusão, o deslocamento de uma substância ocorre predominantemente da região em que suas partículas estão mais concentradas para a região em que a concentração é menor. Assim, se uma substância capaz de se atravessar a membrana encontra-se mais concentrada fora da célula, ela tenderá a entrar espontaneamente em maior quantidade do que sai. Explicando, se eu tenho uma membrana plasmática, uma membrana aqui, considerada essa daqui, como a gente viu, até mesmo a parede celular, ela possui poros para poder ocorrer esse processo de transmissão, né, de difusão. O que é que acontece? A membrana está aqui, eu tenho sólidos dos dois lados, ou apenas de um lado, como oxigênio e gás carbônico, e eles querem ultrapassar de um lado para o outro. Mas ele só vai ultrapassar de maneira em que um lado seja mais suscetível para ele ir se estiver com mais líquido. Por exemplo, a gente tem aqui desses lados os sólidos, que são os gases, e desse lado eu não tenho nada. Então, nesse sentido, no processo de difusão, essas moléculas de gás carbônico ou de oxigênio,
elas vão ser transportadas sem gasto de energia para um ambiente que elas se dissolvam mais facilmente. Então, esse processo de andar de um ambiente menos solúvel para um ambiente mais solúvel é chamado de difusão. Nesse caso, por exemplo, aqui, ó, eu tenho mais moléculas desse lado do que desse lado. Então, as moléculas desse lado vão começar a se transportar para um lado mais solúvel. Assim, quando este lado estiver mais cheio do que esse, as moléculas desse lado começam a ir para o outro lado. Então, é esse processo chamado de difusão. Já o processo de osmose e pressão osmótica já é relacionado ao líquido e não ao sólido. Lembrando que a gente tem dois nomes referentes a líquidos e a sólidos. Quando eu falo de líquido, eu falo de solvente, pois o líquido dissolve. Quando eu falo de sólido, eu falo de soluto, de algo sólido, de algo mais robusto. Na difusão, o que movimenta é o sólido. Na osmose, o que movimenta é o líquido. Então, na difusão, eu tenho movimentação do soluto. Na osmose, eu tenho movimentação do solvente, mas com a mesma característica de transporte. Por exemplo, se eu tenho uma célula da hemácia, e essa célula da hemácia, ela foi colocada num ambiente que tem muito líquido ou um ambiente que tem muito sólido, ela, por processo osmótico, vai ter modificação no seu estado. Como assim? A gente tem dois tipos de soluções. A gente tem uma solução chamada de hipertônica e uma solução chamada de hipotônica. Quando a solução é muito concentrada de soluto, eu chamo de hipertônica. Quando a solução é muito concentrada de solvente, ela é chamada de hipotônica porque ela tem pouco soluto. Quando duas soluções apresentam a mesma concentração, elas são consideradas isotônicas, porque iso significa igual ou semelhante e tônica tem referência à quantidade de soluto. Que nem hipertônica, muito soluto, hipotônica, pouco soluto, isotônica, solutos iguais, certo? Tratando dessa característica, quando eu tenho uma célula da hemácia, que ela é lançada numa solução hipotônica, em que tem pouco soluto e muito solvente, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que a célula enche de solvente, porque essa célula ela está com pouco soluto dentro dela comparada à quantidade de soluto que tem no ambiente externo. Já se ela é colocada numa solução hipertônica, em que tem muito soluto do lado de fora, dentro dela tem mais solvente, então ela vai começar a liberar água para o ambiente externo, de maneira que ela tente dissolver o que está do lado de fora, se atrofiando. Já quando ela está num ambiente em que dentro dela tem a mesma quantidade de soluto do ambiente externo, ela não tem modificação. A mesma coisa acontece em células vegetais. A diferença entre uma célula animal e uma célula vegetal nesse processo é referente à parede celular, pois a parede celular ela não tem propriedade osmótica e nem de difusão. Então, ela permanece da mesma forma, com a estrutura física intacta, e a única parte que se atrofia ou se enlarguece, dependendo da solução, se é hipotônica ou hipertônica, é a parte interna da célula onde estão os líquidos, certo? Outro exemplo de transporte é o chamado transporte ativo, como eu falei para vocês. O único exemplo de transporte ativo que a gente tem é o chamado bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio, ela é representada com gasto de energia no processo de transmissão de potássio de um ambiente e sódio de outro, que são os nutrientes que a gente tem, os minerais dentro do nosso organismo, que precisam ser consumidos pela célula. Nesse processo, a gente tem no ambiente externo potássio, que é o K, e no ambiente interno a gente tem sódio ou o contrário. Nesse sentido, trazendo o sódio começando com o sódio pelo lado de fora, por exemplo, a gente tem que ele está sendo liberado para que o potássio ele seja absorvido. Ou então, ao contrário, ele está sendo absorvido para que o potássio seja liberado. Aqui vocês têm o seguinte ciclo. Vamos começar pelo potássio. A gente tem dois íons de potássio do meio extracelular, do meio fora da célula, intercelular, intracelular, extracelular, fora da célula. Então, o potássio ele entra na célula de maneira em que a célula vai englobar ele através de uma chave de acesso.
E aí ele vai ser colocado para a parte interna da célula do citoplasma. Nesse momento em que ele é colocado para a parte interna, a célula precisa, com gasto de energia, colocar o sódio para fora. Então ela absorve sódio e, com um gasto de energia chamado de ATP, que significa adenosina trifosfato, ela se transforma em ADP, liberando um grupo fosfato para que haja o fechamento e a liberação do sódio. Então ela gasta energia para, quando o potássio entrar, o sódio ser liberado. Esse processo de entrada de potássio na célula e liberação de sódio é chamado de bomba de sódio e potássio e é considerado um transporte ativo, certo? Então, na aula de hoje era só até aqui. Agora vocês vão fazer a atividade desse bimestre, é o livro completo que eu já deixei disponível para vocês. Então, vocês vão lá no finalzinho para poder responder a atividade. A atividade que vocês vão fazer é apenas da questão 1 até a questão 5, pois aí a gente vai é a questão falando sobre o modelo atual da célula e falando sobre as características das membranas biológicas que a gente viu na aula de hoje, certo? Qualquer coisa, mandem mensagem e respondam à atividade. O link do formulário está aqui embaixo, também vai estar lá no Microsoft Teams, o site também se encontra no Microsoft Teams, o livro também se encontra aqui embaixo, certo? E lá no Microsoft Teams também. Espera do e-mail dos que ainda não me enviaram. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, participem da videochamada, vai ter mais explicações. Tchau e até a próxima aula.